Sim, meu nome é Márcio Milo, eu sou médico oftalmologista, me formei na Santa Casa de São Paulo, em São Paulo, capital, tá? E eu vim aqui para Rondônia em 1998. Olha, eu tinha algumas... na minha família, tenho ainda um tio meu que é oftalmologista, no interior de São Paulo, né? E sempre quando ele me visitava do interior, ia para a capital, ele me incentivava a fazer medicina. Uma profissão tranquila, uma profissão digna, né? Ajudar as outras pessoas, né? Então isso, cada vez que ele via para São Paulo, me incentivava cada vez mais a entrar na área da medicina. Então, na verdade, é o seguinte, em São Paulo, eu trabalhava, terminei a faculdade, terminei a minha especialização na área de medicina, de oftalmologia, né? E aí estava trabalhando lá em São Paulo de boa, fazia uns 5, 6 anos que eu trabalhava lá em São Paulo, capital, mas eu vi que não tinha futuro para mim. Tá? Por mais que eu trabalhasse, ficava sempre na mesma coisa. Quer dizer, eu trabalhava para os outros, né? E eu não via um futuro para eu crescer profissionalmente. Aí eu decidi de sair de São Paulo, capital. Fui para o interior de São Paulo, pesquisei no interior de São Paulo, não tinha nada, as portas estavam fechadas. Pesquisei no litoral de São Paulo, também estava tudo fechado, e resolvi assim, olha, já que não vou poder ficar perto da minha família em São Paulo, então eu posso procurar qualquer lugar do Brasil. E aí vi uma propaganda num jornal em São Paulo, oferecendo vagas aqui para a região norte do Brasil, tá? E aí acabei chegando aqui em Cacoal, através de um convite de jornal. E esse jornal, o senhor recorda qual jornal que era? Eu acho... Era comum ter essas notícias assim, de vagas? Assim, na verdade eu estava meio descontente com São Paulo, porque é uma correria São Paulo, né? A gente trabalha muito e às vezes não é valorizado pelo aquilo que a gente faz, né? Você acaba sendo um empregado de alguém maior, né? E você não vê perspectiva de um crescimento profissional. E aí existe alguns São Paulos, alguns jornais em São Paulo, entre elas Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. De vez em quando quando batia uma crise, eu dava uma olhada no jornal à procura de novos empregos, novas fronteiras. E foi através do convite de jornal que eu vim parar aqui em Rondônia. Na verdade, a família que eu discuti, eu estava solteiro, era meu pai e minha mãe, né? Eles totalmente contra, porque você sabe como que é? Tradição japonesa, quer os filhos perto, né? E eu falei, olha, eu preciso crescer profissionalmente, né? Preciso ter o reconhecimento, né? Então eu falei, olha, estou indo para Rondônia. Eles ficaram meio assim, mas deram um voto de confiança, né? E acabei vindo para cá. E essa chegada aqui foi direto para Cacoal ou foi outra cidade de Rondônia? Quando eu vim para Rondônia, eu sou o irmão mais velho. Tenho mais 2 irmãos que são oftalmologistas também. Inclusive, os 2 eram cooperados da Unimed. Quando a gente viu a proposta de jornal, a gente recebeu uma proposta aqui para Cacoal e recebeu uma proposta para Tangará da Serra. Então a gente estava meio que decidido que um dos 2 ia para Cacoal e outro ia para Tangará da Serra. E aí fomos primeiro para Tangará, a gente viu que realmente tinha espaço, tinha só 2 oftalmologistas, um deles estava aposentando, e a gente resolveu ficar um dos oftalmologistas em Cacoal, um dos irmãos. E aí, na mesma viagem, a gente veio para Rondônia, né, aqui na cidade de Cacoal, e a gente viu que também tinha espaço para a gente crescer profissionalmente. Então, a princípio, estava decidido que um ia ficar em Rondônia e outro ia ficar no Mato Grosso, em Tangará. Só que aí depois o meu irmão acabou dizendo, olha, eu preciso casar, que não sei o quê. Aí eu falei para o meu irmão, olha, eu vou para Rondônia, tá? Então depois, se você quiser, você vai para Tangará. No fim, eu acabei chegando aqui em Rondônia, meu irmão casou e acabou abrindo mão de Tangará e veio trabalhar junto comigo aqui. Depois, questão de 3, 4 anos, aí veio o caçula, tá? Que também é oftalmologista. Veio para juntar força aqui com a gente. E essa visão, quando chegou aqui em Cacoal, assim, essa visão empreendedora, nossa, aqui realmente tem negócios para mim, aqui eu posso prosperar, aqui eu posso crescer, eu posso fazer meu nome como médico oftalmologista. Como foi essa visão aqui? E qual foi o primeiro hospital que você pôde trabalhar? Na verdade, assim, eu não pensava tanto na questão financeira, de ganhar mais dinheiro, de ficar rico, não sei o quê, né? A gente pensava mais assim, fugir um pouco de cidade grande. É um estresse, meu trabalho de domingo a domingo, não tinha folga, dava plantão, então eu queria um pouco mais de sossego.
Aí chegando aqui em Rondônia eu pude terminar meu curso de inglês, comecei a fazer curso de violão, não tinha nada para fazer, então acabei fazendo um curso de Direito, sou bacharel em Direito, não tirei a prova do OAB, né? Mas assim, é uma qualidade de vida, tá? Não é o estresse que a gente tem em cidade grande, tá? Estresse de ser assaltado, estresse do trânsito, estresse de pegar enchente. Então aqui é um negócio assim, melhorou muito a qualidade de vida vindo para cá. Quase paraíso. Sim, não me arrependo. Pouco pagando de Rondônia. E assim, a vinda para cá, a pessoa começou a trabalhar. Teve algum médico que hoje é cooperado que incentivou aqui em Itacoala? Na verdade, eu não conhecia ninguém, né? Então eu acabei vindo sozinho, assim, olha, a vida o médico oftalmologista, o oftalmologista é um caso à parte. Tá? Por que é um caso à parte? Você pega muitos médicos, às vezes depende do colega indicar. Por exemplo, vamos supor, você está com dor de ouvido. Tá? Às vezes você vai no clínico geral, o clínico geral não consegue resolver, encaminha para o otorrino. Às vezes você está com uma dor de barriga, vai no clínico geral, vê que não resolve, aí encaminha para o gastro. Oftalmologista, se a pessoa não está enxergando bem, ele não vai procurar um clínico geral e depois um clínico geral encaminhar para o oftalmologista. Você está com cisco no olho, está com conjuntivite, não vai procurar um clínico geral, ele já vai direto no oftalmologista. Então, quando eu cheguei aqui, assim, acabei não entrando em nenhum hospital, né? Acabei ficando, tanto que na época não tinha tanto hospital aqui em Rondônia, né? E aí eu acabei abrindo um próprio consultório, tá? Eu procurei onde que era a região das óticas, né? Porque o oftalmologista, às vezes, no começo de carreira, depende muito da indicação das óticas, né? As pessoas procuram a ótica em busca de algum médico que possa fazer o exame de vista. Então, eu procurei ficar, né, aqui no centro de Cacoal mesmo e ficar aguardando as pessoas virem me procurarem. Quando o senhor chegou aqui em Itacoal, a Unimed já tinha 3 anos de fundada, né? Foi fundada em 95, sim. Já tinha 3 anos, 98. E qual a sua visão sobre o cooperativismo? Olha, o cooperativismo sempre fez parte da minha vida. Tá? Mesmo lá em São Paulo, a gente lia muito texto, a gente tinha muito contato, muitos convênios que a gente tem, né? Inclusive o Unimed lá em São Paulo, então eu já tinha uma noção de cooperativismo. Só que lá em São Paulo é complicado porque é o seguinte, a gente não consegue às vezes entrar num sistema cooperativista, porque limitação não tem vaga para médico, ou às vezes uma certa dificuldade, o pessoal coloca barreira, porque lá em São Paulo o pessoal não tem interesse, às vezes, em entrar muita gente. Cheguei aqui em Rondônia e eu vi que as portas se abriram. Tá? Por quê? Porque a mentalidade daqui é diferente. Tá? A parte cooperativismo, de cooperativismo, ele é muito forte. Então, quando eu cheguei aqui, já existia. E quando eu falo cooperativismo, não é só em relação à área da saúde, a Unimed. Você vê em bancos também, existem os bancos de crédito cooperativista também. Então não é uma coisa só, existem várias coisas relacionadas ao cooperativismo aqui na região de Rondônia, né? E por se tratar Cacoal, né, porque eu cheguei, era uma cidade pequena, então você começa a ficar antenado com muitas coisas. Cidade grande, as informações se pulverizam, nem sempre chega aos seus ouvidos. E cidade pequena, muita informação chega para você. Tá? Por ser cidade pequena, né? Então isso me motivou mais ainda a entrar no sistema da Unimed, já que eu sou médico, né? Então meu interesse era entrar na Unimed para poder também desenvolver meu trabalho e poder colaborar com o sistema cooperativismo. Quem fez o convite para o senhor ou o senhor foi atrás da Unimed? Não, eu mesmo corri atrás. Como eu já sabia lá de São Paulo, né? Então eu corri atrás para ver se eles tinham interesse. E graças a Deus teve interesse. E hoje, assim, como está a sua participação na cooperativa Unimed? Olha, eu trabalho como médico oftalmologista, né? E desde que eu cheguei aqui em 98, tipo assim, vamos supor, eu cheguei aqui no mês de abril de 98, já no mês de maio, junho, eu já estava cooperado. Tá? Então, desde 98 para cá, a gente sempre, de uma forma ou de outra, a gente tenta ajudar no que é possível para a gente, para fazer o cooperativismo, a Unimed, no caso, crescer. Então, eu já fiz parte de conselho fiscal algumas vezes, né? Eu já dei muitas orientações
convites de médicos para ingressar no sistema cooperativismo, né? Expliquei para vários médicos como é que funcionava o sistema e eles acabaram entrando também, né? Por esse incentivo. E não me arrependo não. Hoje eu estou tranquilo com a Unimed, não pretendo sair, né? Se Deus quiser até aposentar. E como que é a atuação aí do conselheiro fiscal numa cooperativa de saúde? É muita responsabilidade, tá? Por quê? Porque o conselheiro, vou contar até uma história engraçada, não. Vou falar uma frase engraçada que o Auxílio, o atual presidente da Unimed, comentou: olha, Márcio, nós temos aqui o Conselho de Administração, nós temos aqui a presidência, que sou eu. Só que isso tudo, a gente está abaixo de vocês. Tá? Se vocês, como Conselho Fiscal, vocês vetar alguma coisa que a gente queira implantar, vocês podem. Então, tipo assim, a palavra final é de vocês. A gente dá uma sugestão e às vezes o conselho pode aceitar ou não. Então, isso me fez pensar muito, porque é o seguinte: se a gente está acima do conselho de administração, a gente está acima até da presidência, em alguns casos, em alguns termos, né? A responsabilidade é muito maior. Então a gente tem que ficar em cima, a gente tem que ficar vendo planilhas, a gente tem que fazer estudo, ver o que está certo, o que está errado, o que pode ser melhorado, o que a gente pode resolver as coisas, tá? E tá de olho para ver se não tem nenhum tipo de problema assim que pode dar algum tipo de prejuízo para a cooperativa. O senhor tem alguma história que quer contar para nós? A sua vivência como médico, uma experiência, um cliente, uma satisfação, uma situação ou outra? Assim, a gente atende muito. Logo que eu cheguei aqui, a gente via que mesmo o sistema cooperativista, a Unimed, ele não era tão forte. As pessoas meio que não acreditavam muito na Unimed, as pessoas que eu falo, os clientes, né? Depois logo que eu cheguei aqui, não só eu, acabaram entrando vários médicos. Todo mês entrava médico novo e esse portfólio de médicos que entraram fez com que a cooperativa criasse corpo. Então, aí as pessoas começaram: olha, aquele médico é bom, só que ele atende Unimed, então eu vou lá entrar na Unimed. Aquele médico opera tal coisa, certo? E então eu vou entrar na Unimed. Tá? Então eu percebi que ao longo do tempo, não só a população ele acabou acreditando mais na Unimed, mas como os próprios médicos que vêm de fora. Todos os médicos, quase todos os médicos que vêm de fora querem entrar na Unimed, porque a Unimed é uma porta de entrada, ele é famoso, né? Então todo mundo quer participar da Unimed. Tá? Então isso que eu vi. Hoje a Unimed tem cerca de 40 mil vidas, né, conosco. Isso chama muita atenção do médico também, né? Então nós somos 40 mil clientes que estão à disposição. Com certeza. Né? Então, assim, é uma gama enorme. Se a gente for pegar a Unimed hoje, naquela época que a gente tinha cooperado, a Unimed era pequena, a área de abrangência era pequena. Hoje você vê, o Unimed às vezes ele vai de Pimenta Bueno até Ariquemes, tá? E todo pegando a região satélite dessas grandes cidades, né? Então até Costa Marques. Então a área de abrangência aumentou muito, tá? Então isso aí só a gente consegue perceber que a Unimed ele está se crescendo mais, está se fortalecendo. Mais médicos querem entrar, mais médicos são aceitos para trabalhar no nosso sistema. Então, quando junta mais médico, a união faz a força. Você falou um ponto interessante, que o cliente, antes de ser cliente, ele vê o médico, ele atende o médico, então eu vou virar cliente do médico porque aquele médico atende. Então, esse é um ponto muito interessante. Não, só para ter uma ideia, logo que eu cheguei aqui em Rondônia, eu venho lá de São Paulo, capital. Era pouquíssimo médico que via de São Paulo, capital, para ir para o interior de Rondônia. Mas por que um médico vai sair de São Paulo, capital, para vir trabalhar no interior de Rondônia? Então, logo no começo, as pessoas ficavam meio com discreto. Mas será que ele é médico mesmo? Será que ele é bom? Será que ele fez alguma besteira lá em São Paulo, veio fugido? Será que não sei o quê? Mas aí depois, as pessoas, então no começo, eu até falo que as pessoas chegavam para a secretária e perguntavam: e aí, esse médico é médico mesmo? Certeza? Então, logo que eu cheguei aqui em Rondônia, eu fazia questão de colocar o diploma de médico atrás da recepção da secretária para ver que era médico mesmo, né? Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia as pessoas confiam na Unimed, porque a Unimed confia nos médicos que fazem parte do sistema, né?
Bom. E como o senhor projeta o futuro, o seu futuro e o futuro da Unimed daqui a mais de 30 anos? Olha, o meu futuro eu não sei, porque eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui a 30 anos. Apesar que a medicina vai evoluindo, né? Então a tendência da gente é aumentar a nossa longevidade. Então eu espero daqui a 30 anos estar bem de saúde, espero poder dar novamente essa entrevista para a Unimed, porque não pretendo sair da Unimed, né? A gente vê que através da Unimed, como é aquilo que eu falei no começo, eu não trabalho dentro do hospital, eu tenho meu próprio consultório, eu não preciso que um médico encaminhe para a gente os pacientes. Então, a oftalmologia é uma especialidade médica que fica meio aquém de você estar dentro do hospital. Então, a gente tem oportunidade de conhecer outros médicos só através da Unimed. É através de festas, é através de reuniões, é através de palestras, através de confraternizações. Então, é uma forma de a gente, às vezes, conhecer médicos que vêm chegando aqui em Rondônia, a gente nem sabe quem que é, né? E através desses eventos que a gente consegue conhecer os médicos. O senhor quer falar mais algum assunto? Não, olha, o que eu queria, primeiramente, assim, como já faz um certo tempo que eu estou aqui, eu queria parabenizar toda a administração, seja através do presidência, seja através do conselho de administração, toda a equipe que forma a parte gerencial da Unimed, porque a gente percebe que a Unimed, cada ano que passa, ele vem melhorando, ele vem aparando as arestas, aquilo que está errado, aquilo que pode ser melhorado, né? E a cada gestão, a gente percebe que a Unimed vai crescendo cada vez mais, acelerando ainda, não é só um crescimento linear, é um crescimento mais acelerado. Acredito que é isso. Esqueci de perguntar, não sei se é para olhar para você ou só para terminar de responder. Tá. Uma pergunta. Pessoal, o senhor falou que vem de uma família japonesa, né? Atualmente, na sua casa, na sua família, ainda tem algum costume japonês? A língua, o conteúdo que consome? Algumas coisas a gente é de berço, né? Tipo assim, arroz japonês, que arroz não tem gosto, mas eu como. Mas peixe cru já não gosto. Assim, a cultura vem de berço. Então, algumas coisas a gente tenta aperfeiçoar. Aperfeiçoar por quê? Porque a gente está no Brasil, né? Não dá para a gente fazer a ferro e fogo igual lá no Japão, né? Tanto que, quando eu vim para Rondônia, eu trouxe uma namorada, né, para morar comigo, brasileira. Meus pais não gostavam, mas peitei e trouxe, né? Acabou não dando certo, hoje eu estou casado com uma japonesa. Então, mas não é por influência dos pais. É lógico, meus pais ficaram dando sorriso de orelha a orelha, né? Mas a gente está no Brasil, a gente não está no Japão, né? Algumas coisas a gente não consegue tirar porque vem de berço, mas aquilo que a gente tenta dar uma melhorada, não digo melhorada, às vezes até piorada, mas como a gente está no Brasil, tem que ter o costume do brasileiro. O sushi brasileiro no Japão existe, né? Esse sushi que faz aqui. Não é esse sushi que o pessoal coloca atum com... coloca atum, não sei, eu vi até sushi de pizza na internet aí, né? Então, algumas coisas a gente tenta se adaptar ao jeito brasileiro, né? Vou te contar uma coisa. Eu trabalhava, é o seguinte, eu me formei, eu sempre fui eu venho de família pobre, tá? Eu não passei na USP, fui de família pobre. Meu pai conseguiu que eu fizesse uma escola particular lá, eu e meus irmãos. Aí, a escola particular, a escola pequena, não era de boa qualidade, né? Aí, a escola por si só não me dava condição para entrar numa boa faculdade. Aí eu me matriculei no Objetivo. O Objetivo é um cursinho que tem lá em São Paulo, né? Aí, eu entrei no cursinho, mas tinha que pagar. Aí eu falo, tem um jeito de não pagar? Tem. A cada 3 meses, tem uma prova que o Objetivo faz para você conseguir bolsa de estudo. Tem gente que consegue bolsa integral, tem gente que consegue bolsa de 10%, 50%, 70%. Presta a bolsa, de repente você passa, né? E aí você consegue estudar até de graça, tá? Aí eu comecei na turma de maio, comecei em julho,
tocando o terceiro colegial. Né? Aí não, quer dizer, eu passei, final do ano prestei alguns vestibulares, passei numa faculdade, mas era paga e eu não queria aquela faculdade. Eu falei, então eu vou fazer mais um ano de cursinho porque eu quero passar na USP, porque meu pai não vai ter condição de pagar a faculdade. Aí eu entrei na USP, aí eu fiz mais um ano de cursinho, prestei a prova para ver se conseguia bolsa de estudo, consegui bolsa integral lá, no Objetivo. Aí fiz um ano de cursinho, e cursinho ele tem um negócio chamado simulado. Simulado é quando você faz umas provas lá que caem em vestibular, para ver se você está indo bem ou se está indo mal em relação aos seus concorrentes. E eu sempre ficava entre os 5% melhores. Né? Isso foi do começo do ano até o final do ano. Chegou ao final do ano, o diretor do Objetivo falou, Márcio, olha, a gente veio acompanhando você, não sei o quê, você tem interesse em que o Objetivo pague todas as inscrições de vestibular que você quiser prestar? Eu falei, opa, lógico, mas aí tudo bem, só que é o seguinte, nas faculdades que você passar, a gente vai fazer propaganda em cima de você. Não, tudo bem. Né? Aí a gente firmou esse contrato, aí eu quero prestar tal e tal faculdade. Então o cursinho paga tudo para você, tá? Mas tem que fazer a prova. Só que o pessoal estava de olho que eu passasse na USP. Né? Porque a USP, na minha época, era assim, a melhor das melhores, era a mais concorrida do Brasil inteiro. E o pessoal sabia que eu ia passar na USP. E aí, então vamos pagar a inscrição da USP também. Aí eu fiz um monte de prova, já tinha passado em umas 3 ou 4 faculdades, né? O pessoal só estava esperando chegar o resultado da USP. Fui fazer a prova da USP, zerei em redação. Não podia zerar, se zerar eliminava. No final do vestibular, 2 meses depois, eles mandam uma carta dizendo que nota que você teve, o seu desempenho, a nota do melhor aluno e a média dos aprovados no curso de medicina da USP. Aí estava tudo assim, nos 10 primeiros, só que zerei em redação. Aí o tema da redação, premer para, vírgula, puxa parte. Não fazia a mínima ideia do que é isso aí. Alguém de vocês mora em apartamento ou não? Eu. Tem um botão lá no elevador, vermelho, está escrito premer para, puxa parte. Quando você aperta o botão, ele para. Quando você puxa de volta, ele sobe de novo. Depois, qualquer hora, você dá uma olhada. Eu não sabia o que era, porque eu morava em casa, zerei. Aí não passei. Aí o pessoal nem colocou meu nome no coisa lá, porque sai um jornalzinho do cursinho dizendo, olha, fulano de tal foi aprovado em primeiro lugar na medicina da USP, fulano de tal, primeiro lugar na medicina da Santa Casa, primeiro lugar não sei o quê. Aí eu zerei. Eu prestei 11 faculdades, passei em 10, só não passei na USP. Desgraçado, meus 2 irmãos passaram, né? Mas eu não passei. Bom, e aí? Eu tinha passado numa faculdade no interior de São Paulo que era de graça. Aí eu falei, meu pai, eu passei nessa faculdade aqui. E passei na Santa Casa também. Tá? Aliás, acho que nem citei a Santa Casa, né? Eu passei na Santa Casa, só que Santa Casa tem que pagar, ele é uma fundação. O governo paga metade e o aluno paga a outra metade. E aí, eu vou lá para o interior de São Paulo ou fico aqui na capital? Mas melhor você ficar aqui, porque lá eu vou ter que pagar o carro, vou ter que pagar o aluguel da casa, vou ter que pagar restaurante, vou ter que pagar faxineira, não sei o quê. Fica aqui que você ficar doente, pelo menos você está com a família. Aí meu pai pagou um ano e meio de faculdade, são 6 anos de faculdade. E aí surgiu uma proposta para trabalhar em clube, fazendo exame de micose, né, no SESC, lá em São Paulo. Aí eu comecei a trabalhar no SESC, depois de lá fui aparecendo outros clubes para trabalhar, né, não sei o quê. Aí eu saí, no 6º ano eu tinha acho que uns 5 ou 6 clubes que eu dava plantão. Só que como eu não conseguia dar plantão, eu só não consigo trocar 6 clubes, eu já tinha a minha equipe. Então eu já tinha uma equipe de estudante, você hoje vai para tal clube, você não sei o quê, eu já estava organizando o babado, né? Então aí eu fiquei lá, só que aí depois você começa a ficar de saco cheio, você vê, meu salário não aumenta mais aquilo que eu ganho, né? Fica sempre naquela mesma coisa. Aí eu fui meio que perdendo interesse, tipo vai perdendo tesão, né? Aí resolvi sair de São Paulo. E também na área da oftalmologia,
eu fui convidado para abrir uma clínica enorme, lá na periferia de São Paulo. O dono da clínica era o dono da Marabras. Marabras é umas lojas de imóveis que tem lá em São Paulo, né? E ele resolveu abrir, ele era médico, um dos filhos é médico, resolveu abrir uma baita clínica. E do oftalmologista, eu fui o primeiro. Tinha cardiologista, pediatra, endocrinologista, ginecologista, mas de oftalmologista foi o primeiro. Eu comecei do zero. Então, no começo, eu chegava lá para atender, ficava das 7h30 da manhã até as 8 horas da noite para atender um paciente. Mas ficava. Aí depois, um tempo, 2 pacientes, 3, 4, 10, 15, 20. Quando eu estava atendendo mais ou menos 40 pacientes por dia, aí a gerente lá da clínica onde eu trabalhava falou: Márcio, logo que você entrou, era 100% do que você ganhava era seu. E aí, agora é o seguinte, é 80% para você e 20% para a clínica. E os clientes, e aumentando meu agendamento, começou a ter fila de espera. Aí, agora 60% para você e 40% da clínica. Quando chegou 30% para mim e 70% da clínica, aí a gerente falou: Márcio, olha, a partir de amanhã você não precisa mais vir não. Nossa, mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Deu paciente reclamando? Não. Eu sei, tem um médico aqui que trabalha por 30%. Então eu sei que você não ia trabalhar, então a gente já pode ir embora que já o outro está contratado. Então aí você vê, você dá o sangue para trabalhar no lugar, fazer o lugar crescer, mas não é reconhecido, não valoriza. Então é melhor procurar uma coisa para mim, né? Senão vai acontecer de novo de eu ter que trabalhar para os outros, e depois quando começa a ficar bom eles cortam e mandam embora, né? Aí eu comecei a procurar. Fui no interior de São Paulo, tudo fechado, esse meu tio que é oftalmologista, aqui em Tupã, aqui não dá para nada não. Aí lá no litoral tinha uns contatos lá, olha, aqui ninguém quer oftalmologista não. Né? Tentei entrar na Unimed, tentei entrar na Golden Cross, a Mil, não sei o que, tudo fechado. Aí eu falei, já que não vai dar para ir, eu ia para o litoral para ir e voltar no mesmo dia, né? Pelo menos ia para o litoral, 60 quilômetros, e voltava para casa todo dia. Não deu. Ia para o interior, pelo menos ir para o interior, 400 quilômetros, dá para voltar todo final de semana. Também não tinha. Então, já que não tem coisa mesmo, vou ter que cair fora mesmo, então pode ser qualquer lugar do Brasil. Já que eu não vou poder voltar final de semana, né? Eu acabei vindo para cá. Aí eu abri o jornal, tinha as 2 propostas que vocês ouviram, acabei vindo para cá. E o cara da ótica falou assim: olha, mas vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar a passagem de avião de ida. Se você ficar, você me devolve o dinheiro. Se você for embora, tudo bem. Aí acabei ficando. Então essa é a minha história. Opa, não, para todos nós. Para todos nós.